A paz do Senhor para a igreja? Paz do Senhor para a igreja. É pequenininha assim, desse jeito assim, mas é braba. Mas o tamanho não é parâmetro para quem ela é. Pequena estatura, mas de um coração enorme. A paz do Senhor para a igreja, querido, mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo de número 26, verso de número 6. E Jesus. Tem algum adorador aqui na casa? Obrigado, querido. Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de perfume que lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que perturbais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória sua. Para a memória, diga comigo assim, para a memória dela. Aleluia. Coloca aí, varão. O tema da mensagem hoje é o preço da verdadeira adoração. E eu fiquei preocupado, porque o pastor começou a falar de adoração aqui. Mas não é o pastor que fala, não é a gente que escolhe a mensagem, é o Senhor que quer falar contigo nessa noite. Tem alguém com o coração aberto aqui nessa noite? Tem alguém aqui com o coração aberto nessa noite? Deus, eu no nome de Jesus, eu decreto, Senhor Deus, nesse momento, a falência, Senhor, de toda estratégia do inimigo sobre a vida da tua igreja. Toda a opressão e todo momento, nessa hora da palavra, Senhor, que algo for, Senhor Deus, ministrado sobre a vida da tua igreja, para tirar o foco da tua palavra, que seja anulado no mundo espiritual, e que o Senhor tenha liberdade no meio da tua igreja. Você concorda com isso? Diz amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir aí ao Senhor com bastante alegria, querido. Aleluia! Ei, o texto ele vai começar dizendo que Jesus está num jantar. E o jantar numa casa de um homem que tem por pseudônimo leproso.
mas que não era mais, e nem podia ser. Agora nós estamos falando já do final ali da caminhada de Jesus. Jesus está próximo, querido, no texto, de já ser entregue na mão dos malfeitores para ser crucificado. Já já vai acontecer isso. Esse jantar, ele antecede essas coisas que vão acontecer com Jesus. E Jesus vai escolher jantar na casa de um homem com um nome de leproso, mas que não é mais. Grava isso no teu coração. Numa cidade pequena chamada Betânia, lugar que Jesus já era acostumado a ir, onde Jesus tinha amigos. Um desses amigos, Lázaro, um ex-morto. Você conhece algum ex-morto? Lázaro é ex-morto, porque nesse momento Lázaro já morreu e agora já ressuscitou. Que jantar, hein? Que lugar extraordinário, que pintura é essa que o Senhor deixou gravado na sua palavra? Que palavra é essa que ficou guardada para o dia de hoje, para o meu e para o teu coração, querido? Você já pode entender que isso que vai acontecer daqui para frente, nesses minutos dessa palavra, é algo que vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque é algo extraordinário que nós estamos lendo. No jantar, um homem chamado de leproso, que não é mais. Um homem também que está lá, amigo de Jesus, que é um ex-morto. A casa está cheia, porque aonde Jesus está, ele nunca está sozinho. Jesus hoje está na casa, é por isso que você está aqui. Porque onde Jesus está, Elisiário, sempre tinha alguém para estar com Jesus. Amém ou não amém? Mas esse jantar maravilhoso, a conversa devia ser ótima, devia ser excelente. Alguém podia estar perguntando a Lázaro: e Lázaro, e aí, o que tu sentiu? Aí Lázaro pode estar dizendo de repente: não sei, eu não senti nada. Estava escuro e de repente eu escutei uma voz, quem sabe, né? Então eu aqui conjecturando. Vem para fora, e eu vim. E de repente, a conversa está desenrolando naquele jantar, e onde Jesus está, a conversa deve ser muito boa. A gente tira por isso pela célula, né? Quando a gente está na célula lá, pastor, a minha maior dificuldade é mandar esse povo embora. Tá rindo, né, varoa? Mas vocês são bênção. Mas não é porque, não, é porque quando a gente começa a falar de Jesus, seu Alberto, a gente começa a conversar, a falar da palavra, Cauane, o pessoal não quer mais ir embora. E aí começa um, conta um testemunho, aí o outro conta uma experiência, daqui a pouco o outro está falando que está esperando em Jesus algo, aí depois o outro fala assim: não, pô, eu lembrei, sabe aquela pessoa que a gente estava orando semana passada, já tem uma notícia que está melhor, e é nisso, a gente vai levando, e a célula, o pessoal não quer ir embora, mas é porque quando a conversa está com Jesus, gente, o negócio fica muito bom, é ou não é? Amém ou não amém? E a conversa estava boa, devia estar boa, o jantar devia estar bom. Mas o jantar, de repentemente, ele é paralisado. O jantar, de repentemente, ele é interrompido. Por quê? Porque vai entrar uma mulher. Você lê o texto. Eu vou entrar aqui na introdução para você entender e depois nós vamos aplicar. Vai entrar uma mulher, e a mulher, ela
não se detém em quem está na casa, acompanhando o jantar. Quem foi que convidou? O texto não vai nos dizer, mas vai dizer que a mulher, ela entra carregando um vaso. Não um vaso comum. Um vaso de um perfume caríssimo. Um vaso de um perfume que o preço excedia 1 ano de salário de uma pessoa. Você imagina você trabalhar 1 ano inteiro guardando dinheiro. E aquele perfume, ele tinha o valor de 1 ano inteiro de salário. E aquela mulher, ela entra, ela quebra o protocolo e quebra o vaso e derrama o perfume em adoração ao Senhor. E eu já quero entrar na mensagem com você e te perguntar: qual foi o vidro do perfume que você quebrou para poder estar aqui hoje? Você não entendeu? Vou te explicar. Qual o preço que você pagou, querido, para estar aqui nessa noite? Você nem se deu conta. De repente você veio e nem fez conta. Muitas vezes nós fazemos isso, nós não damos conta e nem fazemos a conta do que nós precisamos pagar para poder estar na presença, Rosângela, ou o preço que tem sido pago para nós estarmos na presença. Porque para você estar aqui hoje, vou falar uma coisa para você: tem alguém pagando o preço de oração pela tua vida. Se você é crente hoje, alguém pagou preço de joelho por você, para você estar aqui hoje. Alguém investiu tempo da sua vida. Alguém gastou alguma coisa para você estar aqui. Deixa eu te falar, o maior preço que foi pago para você estar aqui foi o preço do sangue derramado naquela cruz do Calvário, querido. Se você está aqui hoje, já tem preço pago por você, e muito caro. Um valor que você não consegue, nenhum de nós vai conseguir e consegue devolver. E aí você pode me perguntar, Bruna, então o que a gente pode fazer? Vamos dar a nossa melhor adoração? Ei! Vamos adorar aquele que um dia pagou o preço por mim e por você, porque a gente não podia pagar, a gente não tinha como pagar, a gente não tinha com o que pagar. Amém ou não amém, queridos? Então, Reginaldo, como é que nós vamos alcançar essa adoração, essa verdadeira adoração? Eu separei algo para nós nessa noite. Primeira coisa, para nós alcançarmos essa verdadeira adoração, nós temos que quebrar tudo. Opa, se alguém pensou em pegar uma cadeira, deixa o coleguinha do lado, né, Larissa? Por favor, entenda. A mulher, ela se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aquele vaso, ele só podia ser aberto uma única vez, Rosângela. Era um vaso de pedra, selado, que só dava como você abrir uma única vez
e usar, e não dava mais para reusar. Além do perfume ser caro, além do perfume ser de um alto valor e ser precioso, o vaso, ele também não era qualquer um vaso. O vaso, ele era um vaso especial, não podia ser de outro tipo. Se fosse de outro tipo, não ia conservar o perfume. Se fosse de outro tipo, ia misturar o cheiro, e o perfume, ele tinha que ser puro. Assim como aquele vaso, querido, que ele só pode ser quebrado uma única vez, nós não podemos deixar de quebrar na nossa vida. Para nós obtermos uma verdadeira adoração, nós temos que quebrar. Diga para a pessoa que está do teu lado: ei, você tem que quebrar. Agora vira para outra do outro lado, para não dizer que você está de perseguição. Fala para ela assim, ó: você tem que quebrar. Porque uma adoração legítima, querido, uma adoração verdadeira, ela começa com um verdadeiro quebrar na nossa vida. Há uma quebra de orgulho. Tem que quebrar, o orgulho tem que quebrar em nós. Muitas vezes nós não entregamos a verdadeira adoração ao Senhor, porque nós não nos quebrantamos. Gostou da palavra? É mais bonito, não é? Quebrantar do que quebrar, mas o sentido do negócio é o mesmo. É diminuir o você para ele crescer, querido. É sair o eu para que venha ele. Porque não tem como adorá-lo se eu não me esvaziar de mim mesmo. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Tem que quebrar, querido, quebrar o nosso ego. Como nós podemos entrar na presença de um Deus tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, com o nariz em pé, cheio dos nossos achismos, cheio das nossas vontades. Ei, às vezes nós não percebemos o porquê Deus não responde, o porquê as coisas não acontecem. O pastor falou aqui, querido, que o Senhor, ele habita no meio dos louvores. Se o Senhor habita no meio dos louvores, tinha que ter gente agora dando testemunho, querido, de cura nesse lugar. Tinha que ter alguém aqui agora, nesse momento, falando assim: eu entrei aqui com uma dor assim, com uma dor assado, ei, no meio do louvor, eu fiquei curado. Mas qual é o problema, querido? Porque as coisas não acontecem. Não é a culpa do ministro, meu Deus. A culpa não é do músico, a culpa não é da igreja, a culpa não é do louvor, da letra que você não sabe, não é, é porque muitas vezes a gente não se deixa quebrantar. E quebrantar é reconhecer quem você é se reconhecer. Você teria coragem nessa noite de dizer que você é orgulhoso? Você teria coragem de dizer que você tem um superego? Eu, porque eu, se não for eu, se eu não fizer. Deixa eu te dizer uma palavra.
O Senhor, Ele dá graças ao humilde. Essa semana eu escutei essa palavra aqui no altar, Leonan pregando. O Senhor dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo, querido. Então precisa ter um quebrar, e uma vez quebrado, querido, o vaso do perfume não tem como mais voltar. Amém ou não amém? Jesus está desejando encontrar, querido, alguém assim, com o coração totalmente quebrantado. Um coração quebrantado na presença dEle, que entra na presença dEle, sabendo quem é, sabendo quem Ele é. Eu sou filho, o Pai é Ele. Eu sou o servo, o Senhor é Ele. Amém ou não amém? A segunda coisa que nós precisamos ter, querido, para entregar uma verdadeira adoração, é nós sabermos o valor da entrega. Nós temos que saber o valor da entrega. Eu falei que aquele perfume, ele valia 300 denários. Aquilo era 1 ano de salário. 1 ano. Mas quando nós nos colocamos como adoradores, o valor é o que menos importa. Você pode dizer isso comigo? O valor é o que menos importa. Sabe por quê? Porque quando você quer comprar uma televisão de 65, de 85, de 95, de 125, sei lá que tanto que na televisão é essa. Mas se você quiser mesmo, e tiver um cartão, tu não olha o valor. Olha, pastor. Faz isso não, pastor. O iPhone 17, um absurdo de preço. Eu quero ter. Bate até eu pegar o profeta. Eu quero. Está escrito. Está escrito. Que se crer, comerás o melhor dessa terra. É para comer. Come o iPhone. Desculpa aí quem tem iPhone. Amém? Deus abençoou, Deus abençoou. Amém ou não amém? Deus abençoou. Você comprou. Tu tá falando porque tu não tem, Reginaldo? Não tem mesmo não. O meu é um Motorola. Mas não tenho coragem. Mas Deus abençoou, você comprou. É ou não é? Mas por que, querido, quando nós queremos para nós valorizamos e não olhamos o preço, e quando é para o reino tudo é caro. R$300 o encontro, tá caro. 3 pizzas que você não comer durante o mês tu paga. Se parar de tomar Coca-Cola, daqui para o encontro tu paga. É, pessoal, é isso mesmo. Ainda dá para pagar para alguém. Amém ou não amém? É, querido, aquele vaso ali, aquilo custava para aquela mulher ali, quem sabe, alguns historiadores vai dizer que aquilo era o dote dela. Você sabe o que é dote? Naquela época era uma poupança que era feita. Para quando a menina casasse, a mulher ia casar, o pai da noiva dava
ao marido. Era a lei, era alguém tinha que pagar o preço. Alguns historiadores vão dizer que aquilo era o dote dela. E que ela não vai olhar que o futuro marido que ela ia ter, ou sei lá, podia reclamar, sabe por quê? Ela não estava entregando o perfume que custava o dote dela por algo que não era comum. Você está me entendendo aqui, querido, isso? Ela vai pegar e não vai olhar o preço, porque ela sabia para quem ela estava fazendo. Ela sabia por quem que ela estava fazendo. Então deixa eu falar uma coisa para você, não faça nada. Não faça nada na tua vida se você não souber para quem você está fazendo. Fazer para você é bom, mas agora fazer para Jesus marca você para a eternidade. A adoração de verdade, querido, custa algo, se não, só não custa algo, e se não gerar em nós, querido, algo, renúncia em nós, algo em nós, se não gerar em nós alguma coisa que nos custe, não é adoração. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. A adoração verdadeira, ela custa para nós, ela custa em nós. Algo, Alexandre. Sabe? Por isso que quando nós falamos aqui adorar quando está tudo bem, custou alguma coisa? Se acordou de manhã, tua conta está no banco lá, está azul. A tua despensa está cheia. A tua família está com saúde. Vai dando amém aí, querido. Recebe, ué. Oxe. Aí nós falamos assim, custou alguma coisa você acordar de manhã adorando desse jeito? Não estou falando que você não tem que ser grato, você tem que ser grato. Gratidão é algo que você tem que ter na tua vida todo dia, mas eu estou falando de adoração verdadeira. Porque a adoração verdadeira, ela vai nos custar a renúncia, sabe? Ela vai custar em nós, vai doer na nossa carne, querido. Dói em nós adorar o Senhor de verdade. Porque adorá-lo de verdade, querido, uma vez que você se coloca nessa posição, você vai ter que renunciar a coisas que você não vai querer. Eu já falei que você tem que quebrar o teu ego. Reginaldo, quando eu sair daqui hoje eu vou estar todo quebrado. Não esquenta não. Você está diante do olheiro. Se ele te quebrar hoje, querido, é para te fazer de novo. Então se eu sou você, eu começava já a falar assim, Senhor, quebra mesmo. Quebra, mas não deixa nem um pedaço inteiro. Porque quando ele fizer, a palavra dele diz que ele vai fazer um vaso para honra. Amém ou não amém? Então, querido, quando nós nos colocamos como verdadeiros adoradores, que nós nos colocamos como para entregar algo, vai nos doer, vai doer em nós essa adoração verdadeira. Vai doer porque eu vou ter que fazer coisas que eu não quero, ou não vou poder fazer coisas que eu gosto de fazer.
vai ter que ter sacrifício, querido. Jesus em João 4, ele vai chegar diante de uma mulher e ele vai dizer que vai chegar um tempo, ou ia chegar um tempo, Jesus estava dizendo do que está acontecendo hoje, que não existe lugar, Cauane, específico para alguém adorar, mas que Jesus ele está procurando, nesse tempo, o verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Quem é esse, Reginaldo? O que é isso que você está dizendo? O que eu tenho? Ei, eu não sei, você que sabe. Marco, você quem sabe qual é aquilo que te impede de entregar uma adoração perfeita, verdadeira. Mas nós temos que aprender a entregar o melhor para Jesus, melhor do nosso tempo, melhor da nossa dedicação, querido. Quanto tempo, querido, você tem orado? Quanto tempo você tem dedicado à busca? Quanto tempo você tem, querido, tirado para pelo menos ouvir um louvor durante o dia? Aquele vaso uma vez quebrado, alguém disse assim: que desperdício é esse? Está no texto. Podia ser vendido e ter se dado esse dinheiro. O ventilador pegou aqui, gente. Dá esse dinheiro aos pobres. Deixa eu te falar, vai ter sempre alguém para te apontar. Ei, adorador, eu quero falar com você nessa noite também. Vai ter sempre alguém para apontar você, dizer assim: para que adora tanto? Para que faz tanto? Por que vai tanto para a igreja? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, deixa falar quem quiser falar. O que importa é o preço que você está entregando para o Senhor. O que importa é a tua adoração para Ele. O que importa, querido, não é o que os outros veem, mas é o que Jesus fala de você. Mas o pastor nem vê você fazer isso. O teu líder nem fala nada quando você... Deixa eu falar uma coisa para você, querido, nessa noite. A tua recompensa, ela não vem da mão do pastor, do presbítero, não, a palavra vai dizer que a tua recompensa vem do Senhor. Deixa eu te dar algo aqui nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Ele está vendo tudo que você está fazendo. Ei, Ele está vendo a tua adoração, Ele está vendo a tua dedicação, Ele está vendo a tua entrega, Ele está vendo, querido, o teu esforço. Aleluia. E deixa falar quem quiser falar, querido, porque isso é preço a ser pago. Parece maluco, só fala de encontro. Parece maluco, tudo para ele é encontro. Eu sou maluco mesmo, eu sou doido, porque um dia, querido, eu encontrei alguém que nas minhas loucuras passadas, que eu não valia nada, olhou para mim e falou que tinha jeito para minha vida. E eu descobri na palavra que Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir, querido, as sábias. Então deixa quem quiser falar que você é doido,
é louco, é maluco, e se falar na tua cara, confirma, fala para ele: eu sou doido mesmo, eu sou louco mesmo, eu sou doido por Jesus, eu sou louco por Ele. Porque uma adoração verdadeira, querido, vai gerar críticas. Uma adoração verdadeira, adorador verdadeiro, vai gerar incômodo em alguém. Alguém vai se incomodar. Alguém vai se incomodar porque você é um verdadeiro adorador. Mas não se preocupa com quem está preocupado como você adora. Se preocupa em continuar adorando, porque adorando cada vez mais, você está se aproximando dele. Amém ou não amém? Tem gente na mesa e ninguém está entendendo nada, mas vão ficar ali pensando: o que essa mulher está fazendo? Por que essa mulher está fazendo isso? Começam a razoar e Jesus já discerne logo: ela está adorando. Ela está adorando. Ela está entregando o seu melhor. Ela está dando aquilo que ninguém aqui deu. Vê bem. Eu comecei falando do jantar, falando das pessoas que estavam lá. Tinha um cara que era ex-leproso. A Bíblia não fala que ele estava entregando adoração. Lázaro estava lá, amigo de Jesus, foi ressuscitado, mas não está dizendo que ele estava entregando adoração. Mas vai chegar alguém, depois de todo mundo, que talvez alguém pode olhar para ela e dizer assim: não tem nem lugar aqui, mas está adorando, está adorando, está adorando. Aquele vidro quebrou, querido. Talvez o perfume ele tenha evaporado em alguns minutos. Ele pode ter evaporado daqui algum pouco de tempo. Não ficou. Mas Jesus vai falar uma coisa no versículo 13, querido, que vem marcar a vida de um verdadeiro adorador. E o que é, Reginaldo? Jesus vai dizer assim: em verdade, eu digo que onde este evangelho for anunciado em todo o mundo, também será contado a adoração que ela adorou aqui nesse lugar. Tem coisa que você vai fazer, querido, para Jesus, que não vai ficar só naquele dia, vai marcar a tua vida para o resto dela. Eu li uma agenda depois da morte do pastor Ademar. Eu tirei uma foto, deixei guardado. E estava escrito assim, eu postei no meu Instagram: aquilo que você faz por você é justo, mas o que você faz pelos outros te eterniza. Está lá. E é verdade. Aquilo que você faz por você, amanhã ou depois, você vai esquecer até que você fez. Um desejo, um capricho. Mas o que você faz por outro fica gravado nele, fica gravado nela. Então o preço de uma verdadeira adoração, querido,
é ser firme, é ser constante, é ser quebrado, ser humilde e muito mais. É não olhar o lugar e nem a hora para adorar. Já vou entregar agora, pastor? Mas eu quero dar um testemunho para você e quero dizer algo a mais para a tua vida. Segunda-feira agora passada, cheguei em casa mais cedo, falei com o Márcio. Falei, Márcio, estou cansado, vou para casa. Eram 2:30 da tarde. Passei o domingo todo na fábrica. Algumas pessoas notaram a minha falta aqui, porque eu não estive aqui no domingo. Não estava aqui, mas meu coração estava. Eu tentei chegar. Meu carro quebrou no meio da rua. Ia chegar, mas não consegui. Na segunda-feira, cansado, muito cansado ainda. Nós estávamos fazendo umas mudanças na fábrica. E quando foi 2 horas da tarde, eu pedi para ir embora, o Márcio deixou eu ir. E eu cheguei em casa pensando que eu ia descansar, pastor. Tomei banho, almocei, deitei na cama. E do nada, a minha mulher começou a passar mal. E ela estava passando mal mesmo, porque para ela falar, para a gente ir para o médico. Estou sentindo uma dor, vamos para o médico. Não quero. Estou passando mal, vamos para o médico. Não quero. Então, quando ela falou assim, me leva para o médico, meu filho, eu botei a roupa, vamos embora, entramos no carro, e nós passamos a sexta-feira até altas horas da noite no hospital. Foi pedido um exame para ela fazer naquele dia, mas já tinha passado do horário, não tinha mais o exame. Tinha que fazer no dia seguinte, terça-feira, não fui trabalhar e nós fomos lá. Ela ainda com dor. E nós fomos para o hospital. Chegando lá, esperamos, aí passamos pela médica de novo. A médica falou, não, eu não vou fazer esse exame aí não, vou fazer primeiro um outro exame, se der alguma coisa, ou se não apresentar nada, você vai fazer outro. E aí ela fez um exame lá, e aí o exame constou alguma coisa, e ela, não, agora você vai fazer aquele outro. Mas vai lá, faz uma medicação para poder amenizar um pouco a dor. E ela tomou um remédio, querido, um remédio para enjoo, porque ela estava vomitando. E quando ela tomou esse remédio, a enfermeira disse assim, olha, ele tem reação, tá? Pode dar palpitação, pode dar uma crisezinha de ansiedade. Fica tranquilo. Mas eu acho que passou despercebido na cabeça dela. E tomou o remédio e tal, e ela ficou sentada lá, e daqui a pouco ela começou a dizer que estava com agonia e tal. Eu falei, calma, isso é do remédio. E nós fomos para um outro corredor para fazer o exame. E nesse corredor, ela começou a dar uma crise forte de ansiedade. Ela queria ir embora, ela queria fugir do hospital, ela queria... E eu falando para ela, calma aí, você só vai fazer uma ultrassonografia. Ela, não, mas eu estou com medo, E começou.
E aí eu só pude fazer uma coisa. Eu lembrei de um louvor, pastor. Eu lembrei de um louvor. E eu comecei a cantar para ela no corredor. Louvor que o Júnior cantou aqui. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. E ela falava assim, não, mas... Eu falei para ela assim, mas quem ele é? E ela disse, ele quem? Eu falei, ele. Quem ele é? E ela, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro presente na hora da angústia. E eu cantando, e eu falando para ela, e como é que é o nome dele? Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é Deus forte, Ele é poderoso. Sabe, querido, a adoração verdadeira, ela vai surgir no momento que você precisa. Mas o que você faz no momento que você precisa é que vai determinar. Deixa eu dizer para você, começou a doer, adora. Tá difícil, adora. Faltou, adora. Tá complicado, adora. Adorar é o resultado. Adorar é a solução. Adorar, 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 adorar. Eu não sei o que fazer, adora. Eu estou triste, adora. Eu não estou vendo solução, adora. A batalha estava se desenrolando em Israel. Iam os levitas na frente, adorando, e a arca a presença vem sempre acompanhada da adoração. Tem alguém para adorar aqui nessa noite? Renato, adoração, o pastor já falou. Você vai ter mais uma oportunidade hoje. É na tua adoração que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não tem solução, eu não estou vendo, Reginaldo. Tem alguém disposto? Rosângela, Davi estava dentro do seu aposento. Davi não comeu. Davi não bebeu. Davi não tomou banho. Davi ficou ali o tempo todo em oração e busca ao Senhor. Daqui a pouco entra alguém, cochicha daqui, cochicha de lá. Davi olha e entende. O menino que estava doente, a criança, tinha morrido. Pasme você agora. Davi vai levantar. Davi vai se ungir, vai tomar banho, vai comer. E depois disso, Davi vai adorar. Davi vai adorar.
Será que você está pior do que Davi? O problema está mais difícil do que o dele? Jó vai receber uma notícia atrás da outra, Arthur. Acabou o gado, acabou a plantação, os filhos morreram. A mulher diz: agora, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó vai adorar e vai dizer: tu é louca, nu eu nasci, e nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito, bendito. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o grande Deus. Tu és exaltado, Jesus. Ei, vive isso, vive, tá difícil para você? Levanta de madrugada e adora Ele. As coisas estão apertando, levanta e vai adorar. Eu estive falando de manhã aqui, falei na quinta-feira, vou falar de novo. O encontro está chegando e não fique preocupado, porque as lutas estão se levantando. Adora, querido, porque a vitória nós vamos receber. Ainda que se levante um exército contra nós, maior é o Senhor que está conosco. Você pode ficar de pé, você pode ficar de pé e adorar, você pode ficar de pé e adorar. E adorar é o que sei, e adorar é o que sou, e nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, vai. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Canta pro céu te ouvir. Quem poderá Calar a voz. de um coração? E se eu subir? E se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar
seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamento, e que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos, onde que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção, e se o meu coração não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, e continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. escuta, você vai ser lembrado pela tua adoração, meu irmão. Você vai ser lembrado pela tua adoração, meu irmão. Não é pelo banquete, não é pela mesa, é pelo coração quebrantado. Jesus disse: essa mulher será lembrada, essa adoração será lembrada. Sabe o que eu aprendo aqui? Que toda vez que o inferno se levantar contra a tua vida, o céu vai se lembrar da tua adoração. O céu vai se lembrar que você não é uma pessoa qualquer, você é um adorador de coração quebrantado. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. levanta a mão direita pro alto assim. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Senhor, a tua palavra veio do alto, Senhor. O Senhor falou hoje aqui que não está muito preocupado, não está muito preocupado com ofertas. O Senhor não está muito preocupado com serviços. O Senhor não está muito preocupado com cargos, nem com ofícios.
O que o Senhor se preocupa é com o coração quebrantado, Senhor. Ah, meu Deus, que bom que o Senhor olha para o coração, viu? Porque eu ia olhar completamente diferente. Eu ia me enganar nas minhas escolhas, Senhor. Eu ia escolher a pessoa errada, Senhor. Eu ia achar que a pessoa ia ser merecedora, porque eu olho pela aparência, mas o Senhor olha para o coração, Pai. Pai, então que o Senhor venha receber a adoração dos teus filhos nessa noite, de coração quebrantado. Pai, te peço uma bênção para cada um visitante que entrou por essa porta hoje. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um deles. Toca nesses corações, Senhor. Faça eles te encontrar. Faça eles terem um encontro contigo. Restitui algo que foi perdido, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e o teu amor seja confirmado sobre a vida de cada um deles nessa noite. Abençoa cada um que entrou por essas portas. Nos despedimos agora um do outro, mas a tua presença vai continuar conosco, Senhor. Nos leva em paz para nossa casa, com a tua bênção, e que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um